Olá! Bem, a gente já olhou para cada cavaleiro individualmente, certo? A conquista, a guerra, a fome. Agora chegamos ao quarto selo. E olha, este aqui é diferente. Ele não introduz só mais um terror. O que ele faz é juntar tudo que a gente viu antes numa síntese final que é absolutamente assustadora. E é aqui que a gente começa a entender a lógica por trás de todo o Apocalipse. E é exatamente este conceito que torna o quarto cavaleiro tão único. Não se trata de mais um desastre para a lista, sabe? É o ponto culminante de tudo. Pensa só, a espada do cavalo vermelho e a fome do cavalo preto agora se unem a dois elementos finais, a peste e as feras. É a tempestade perfeita. É o colapso total da ordem. Então, para a gente entender como essa soma terrível funciona, a gente precisa ir direto na fonte. Vamos dissecar o texto central de Apocalipse, capítulo 6. É ali que os detalhes começam a se revelar. Repara só na estrutura aqui. A morte não é um conceito, uma ideia abstrata. É um personagem. E o inferno, ou Hades, é uma outra entidade que vem logo atrás, seguindo. O poder deles é exercido por meio de 4 instrumentos bem específicos, e não como um ato divino direto, mas como a consequência das forças que os outros cavaleiros já colocaram em movimento. E a cor do cavalo, esse amarelo, não é um detalhe qualquer, não. A palavra no grego original é chloros. A gente até conhece essa palavra, de clorofila, né? Mas aqui esquece aquele verde vibrante da vida. Esse chloros descreve aquele tom pálido, doentio, meio esverdeado de um corpo em decomposição. A própria cor do cavalo já é um símbolo da doença que define este selo. Beleza, mas o que esses símbolos todos realmente significam? Para decifrar isso, não dá para ficar só no texto de Apocalipse. A gente precisa buscar ajuda em textos antigos que nos dão o contexto, que são as chaves para a gente abrir um entendimento muito mais profundo. E aqui entra de novo o Midrash Bereshit Rabbah, que tem nos acompanhado nesta análise. Ele identifica o quarto cavalo com Roma. Mas por que a cor amarela? O Midrash diz que é porque Roma trouxe peste e decadência ao mundo. Roma não caiu por causa de um ataque de fora. Ela apodreceu por dentro, corrompida pela própria decadência. O amarelo é a cor dessa doença interna. E o Talmud é ainda mais explícito. Ele estabelece uma conexão direta de causa e efeito. A peste não é um ato aleatório da natureza ou um capricho divino. É como se a própria criação estivesse gemendo sob o peso das ações humanas. A violência, a corrupção, tudo isso envenena a terra. E uma terra envenenada, claro, produz doença. Percebe? Está tudo conectado. Isso nos deixa com o último e talvez o mais terrível instrumento de morte. A espada, a fome, a peste, a gente consegue entender. Mas o que exatamente são essas feras da terra? A resposta para isso pode ser bem mais chocante do que se imagina. Para essa resposta, vamos recorrer ao Zohar, um texto fundamental da mística judaica. Ele oferece uma interpretação que, olha, muda completamente a nossa perspectiva sobre essa imagem. E aqui está a revelação. As feras da Terra são os próprios seres humanos. Quando a civilização entra em colapso, quando a lei desaparece e a fome se instala, as pessoas se tornam lobos para outras pessoas. O inferno que segue a morte não é só um lugar espiritual, é o caos que nós mesmos criamos aqui na Terra quando a ordem social se desfaz por completo. Agora sim, com todas as peças no lugar, a gente consegue ver a lógica completa e aterrorizante do quarto cavaleiro. Não são eventos isolados, é uma cascata. Esse processo é brilhante na sua lógica trágica. A espada da guerra destrói a produção de alimentos, o que leva à fome. A fome enfraquece a sociedade, abrindo caminho para a peste. E, finalmente, o desespero quebra a ordem social e os seres humanos se tornam as feras que se voltam umas contra as outras. É uma reação em cadeia iniciada e concluída pela própria humanidade. E isso nos leva a um ponto crucial. A escritura antiga não apresenta isso como um destino inevitável, mas como a consequência de um caminho. Isso muda tudo, porque se é um caminho, significa que existe uma escolha. O próprio Yeshua foi muito claro sobre isso. Ele não disse, eu enviarei a guerra, ou Deus mandará a fome. Ele disse que essas coisas iriam acontecer. Por quê? Porque são os resultados naturais do caminho que a humanidade escolhe seguir. É uma profecia de consequência, não um decreto. Então, o ponto crucial é este. O cenário apocalíptico do quarto selo não é algo a que a humanidade é submetida passivamente. É algo que a humanidade, por meio de suas ações coletivas, escolhe ativamente. Não é destino,
É um destino que nós construímos. E essa é a pergunta mais importante de todas, não é? Se não estamos presos a esse resultado, se não é um roteiro fixo, como é que a gente pode, individual e coletivamente, escolher um caminho diferente? A resposta parece estar em reverter essa reação em cadeia. Parar de contribuir para a espada, se recusando a cultivar o ódio. Parar de contribuir para a fome, praticando a generosidade. Parar de contribuir para a peste, cuidando do nosso mundo, dos nossos corpos e uns dos outros. Cada passo desses é uma escolha contra o caminho da morte. No final, essa é a mensagem de esperança escondida dentro dessa visão tão aterrorizante. O futuro não está escrito em pedra. A história do Quarto Cavaleiro é um aviso, não uma sentença. Mas, enquanto toda essa destruição acontece na Terra, algo mais está ocorrendo em outra esfera. Os 4 primeiros selos são sobre o que acontece aqui embaixo. O 5º selo, no entanto, muda nossa perspectiva para o alto, para o que está acontecendo no céu. Enquanto os homens morrem, os mártires clamam. E essa será a nossa próxima análise.